Olá, bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro de Ester, capítulo de número 2, que diz assim: Depois disso, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito, e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviram lhe disseram: Que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. O rei concordou com isso e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Radassa, que é Ester, filha de seu tio, que era órfão de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Regai. Levaram também Ester ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Regai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso, Regai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esther não havia declarado seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do palácio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento seguindo as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde, ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Saagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim, Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele o favor e a aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Ester ainda não havia declarado a sua linhagem e seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. E Ester continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtan e Teres e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejavam matar o rei Assuero. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato.
e os dois conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, um Deus da restauração. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos e bendizemos ao teu nome, porque o Senhor é o Deus da restauração, um Deus que nos dá uma nova oportunidade. E louvamos porque mesmo no cativeiro babilônico, o Senhor tem um plano, um projeto, um propósito de preservar, cuidar e salvar o teu povo. E o Senhor o cumpriu cabalmente. Te louvamos porque vemos a mão do Senhor agindo na vida de Mordecai, na vida de Esther e na vida de todo o povo judeu, preservando, mesmo em meio ao cativeiro babilônico. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor continua nos preservando, cuidando de nós, continua levantando homens e mulheres de Deus que se dispõem a ser instrumentos nas tuas mãos para fazer conforme a tua vontade. Permita-nos que naquilo que nos cabe sejamos fiéis e obedientes ao Senhor, que cada um de nós possa ser um verdadeiro cristão, possamos desenvolver as práticas devocionais da oração, do jejum, da leitura, da meditação, do estudo da tua palavra, a prática devocional da comunhão regular com os irmãos na casa do Senhor. Que possamos, Senhor, ser fiéis ao Senhor. Que possamos, como diz o autor aos Hebreus, nos desembaraçar de tudo aquilo que nos embaraça, que atrapalha a nossa caminhada cristã. Que possamos nos despojar de tudo aquilo que nos atrapalha e que possamos assim correr livremente a carreira que nos foi proposta, a carreira cristã. Vivemos tempos em que nos envolvemos demais com as coisas deste mundo, que muitos de nós cristãos, de muitos de nós que estamos no seio da tua igreja e muitos até que estão nos ministérios, se envolvem demais com outras coisas que não o teu reino, porque querem um conforto maior, querem uma qualidade de vida melhor, uma quantidade e qualidade de bens maior. Temos mais preocupados, muitas vezes, com o nosso bem-estar do que em ser fiel e obediente ao Senhor. E tentamos nos enganar a nós mesmos, tentando justificar essa nossa idolatria por nós, pela nossa casa, pelo conforto, pelo adquirir bens e riquezas, em vez de buscarmos ao Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Clamamos ao Senhor por perdão, pedimos perdão ao Senhor, confessamos o nosso pecado. Peço nesta manhã que o Senhor trabalhe em nós, na nossa mente e no nosso coração, de maneira que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas e demonstrar isso através de uma vida de devoção diária, de oração, de jejum, de leitura, de meditação na tua palavra, de obediência ao Senhor, de obediência à liderança que o Senhor coloca sobre nós, de envolvimento com a tua obra, de disposição para o trabalho da tua obra e da tua igreja, que possamos ser libertos das ideias demoníacas de que podemos servir a Deus de qualquer maneira, do nosso jeito, sem muito envolvimento com a igreja, sem muito envolvimento com a comunidade da fé, com a comunidade local. Que possamos compreender que todas as desculpas que arrumamos não passam disso, de desculpas malignas, para justificar ou para tentar justificar um procedimento contrário às orientações da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, dá-nos fome e sede de ti. Que possamos meditar, ler e meditar na sua palavra dia e noite, tendo como objetivo fazer conforme tudo nela está escrito. Aquece o nosso coração. Renova dentro de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito e renova a alegria da salvação. Visita os nossos lares, visita as nossas casas,
visita a tua igreja, restaura a tua igreja, restaura cada um de nós. Visita os hospitais, os leitos onde há um enfermo, trazendo cura, trazendo restauração. Visita, Senhor, aqueles que estão abatidos, angustiados e aflitos. Que a paz do Senhor Jesus repouse sobre cada um deles, que eles possam vir a te conhecer e a confessar a Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Renova a tua igreja, reaviva a tua igreja, fortalece a tua igreja, dá união e unidade à tua igreja e dá crescimento à tua igreja. É assim que nós oramos, agradecidos, no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Em nome de quem oramos. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.